educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar no material que conecta dois universos que, assim, à primeira vista, parecem não ter nada a ver. Mundos bem diferentes mesmo. Exato. De um lado, a liderança de equipes numa grande empresa. Do outro, a educação especial dentro de uma sala de aula. Parece distante, mas a conexão é surpreendente. E a nossa fonte é um artigo muito bom do Igor Martins Pinheiro. Ele argumenta que os dilemas de um gestor que está lidando com 4 gerações diferentes... Boomers, X, Millennials, Z... Isso. Esses dilemas têm paralelos incríveis com os princípios da educação inclusiva. Então a nossa missão aqui é, desvendar essa conexão. Entender como essa capacidade de se adaptar às singularidades de cada um pode ser a chave. A chave para o sucesso nos dois mundos. Ok, vamos analisar isso. Que não é uma coisa de futuro. Já é a nossa realidade, essa convivência de gerações, a diversidade nas escolas, já está acontecendo. Totalmente. O que o artigo faz de forma brilhante é lembrar a gente que, no fundo, tanto a gestão quanto a educação são construídas assim, na mesma base. Que são as relações humanas. Exatamente, relações humanas. É aí que a comparação vira uma ferramenta poderosa de verdade. Perfeito. E para a gente começar a abrir essa ideia, vamos para o primeiro pilar do artigo. Esse caos organizado que é ter 4 gerações trabalhando juntas. É um bom jeito de colocar. O texto se baseia no trabalho do João Furlan e mapeia esses grupos. Boomers, Geração X, Millennials e a Geração Z. A minha primeira pergunta é: será que isso não vira só um monte de rótulo? É uma preocupação super válida. O artigo consegue ir além do estereótipo. Consegue, e ele toma esse cuidado. Ele não trata gerações como caixas fechadas, sabe? Mas como tendências que foram moldadas por contextos históricos. Ah, isso faz mais sentido. E é isso que dá profundidade para a análise. Por exemplo, ele descreve os boomers como pessoas marcadas por um pós-guerra, por uma necessidade de reconstruir. Entendi. Daí vem essa valorização do propósito, da estabilidade. Não é um capricho, é um reflexo da história que eles viveram. É a ideia de que o mundo em que você cresce molda como você vê o trabalho. E a geração X, a que veio depois? A geração X cresceu vendo as instituições que os pais construíram serem questionadas, transformadas. É a geração que viu o muro de Berlim cair, o início de crises econômicas fortes. Uma estabilidade grande. Exato. Isso criou uma necessidade de autonomia, uma certa desconfiança em promessas de longo prazo e um foco em independência. Eles aprenderam a contar consigo mesmos. E aí chegam os milênios e a geração Z, que já nascem com um pé ou os dois no mundo digital. Mas o artigo diferencia bem os dois, certo? Sim, e a diferença é sutil, mas é fundamental. Os millennials, eles pegaram a transição. Viram a internet surgir, as redes sociais. A globalização digital. Isso criou neles um desejo por conexão, por trabalhar em rede e principalmente por sentir que o trabalho tem um impacto, algo maior. Já a geração Z... Eles não conheceram um mundo sem internet. Exatamente. Para eles, a tecnologia não é uma ferramenta. É tipo uma extensão do pensamento deles. É por isso que o artigo diz que eles são absolutamente intolerantes à burocracia. Exatamente. E vamos combinar quem de nós, de qualquer geração, nunca quis se rebelar contra um formulário inútil. Com certeza. A diferença é que a geração Z já chega esperando que exista um aplicativo para resolver aquilo. E na maioria das vezes eles estão certos. Para eles, um processo ineficiente não é só chato. É ilógico. É ilógico. É uma falha no sistema. Sabe, a parte que a ficha realmente caiu para mim nessa análise foi a conclusão do artigo. A ideia de que o líder não é mais um chefe. Ah, isso é central. Ele é um mediador. Isso muda tudo. Não é mais sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas para cada grupo e traduzir as necessidades de um para o outro. E essa mediação é um trabalho ativo e difícil às vezes. O artigo usa o termo ativo estratégico para descrever a diversidade de gerações, o que é uma ótima definição. Gosto desse termo. Mas sabe, tem um alerta ali.
Esse ativo não surge do nada. Sem uma liderança que ativamente media os conflitos de comunicação e de valores, Que vão aparecer. que inevitavelmente vão aparecer, esse mesmo ativo pode virar um passivo, pode gerar atrito e paralisar a equipe. E quando o artigo fala em tratar a diversidade como um ativo estratégico, a ponte para o outro universo, o da educação, fica escancarada. Fica muito claro. Porque numa sala de aula inclusiva, essa ideia não é só uma estratégia. É a base de tudo, é o princípio. Perfeitamente colocado. O artigo cita a Política Nacional de Educação Especial de 2008, que foi, assim, um divisor de águas no Brasil. Uma grande mudança, né? Gigante. Antes, a norma era um modelo segregador. Alunas com deficiência em escolas especiais, separados. A política de 2008 diz algo que parece óbvio, mas que é revolucionário. Que é. O lugar de todo aluno é na escola regular, aprendendo junto. A heterogeneidade deixa de ser um problema e passa a ser a condição natural e desejável da sala de aula. Isso, na teoria, soa ideal. Mas e na prática? Um professor já tem uma sala cheia, demandas enormes. Como ele consegue, realisticamente, ser esse líder pedagógico para cada aluno? Essa é a pergunta de $1 milhão. O texto dá alguma pista sobre as ferramentas que tornam isso viável? Sim, e o artigo é bem honesto sobre isso. Não é mágica. Ele aponta que as ferramentas só funcionam se a cultura da escola e a prática pedagógica mudarem. A ferramenta sozinha não basta. Não. Ele lista vários recursos de acessibilidade, mas é importante não pensar neles como algo de outro mundo. Por exemplo, tecnologias assistivas. Que pode ser o quê? Pode ser um tablet super moderno que fala pelo aluno não verbal, ou pode ser algo super simples, como um lápis com uma borracha mais grossa para ajudar na pegada. Entendi. Ou seja, não é sobre ter o equipamento mais caro, mas sobre pensar em soluções. Exato. Ou a comunicação alternativa, que pode ser uma prancha com figuras onde a criança aponta para se expressar. O ponto crucial que o artigo levanta é: esses recursos servem para construir pontes de comunicação com a turma. E não para isolar. De jeito nenhum. A ferramenta sozinha não faz nada. Ela só ganha sentido na mão de um professor que vê a diferença como uma oportunidade de aprendizado para todos. E essa ideia de que a inclusão beneficia a todos é algo que o artigo reforça muito, não é? Não é um favor para o aluno com deficiência. De forma alguma! E essa é talvez a ideia mais poderosa. Pensa assim: para garantir que um aluno com dislexia entenda um texto, o professor pode propor que a turma o transforme numa peça de teatro ou num desenho. Ah, que legal. Ao fazer isso, ele não está só ajudando aquele aluno. Ele está oferecendo a todos os outros múltiplas formas de se relacionar com o conhecimento. Ele torna a aula mais rica para a turma inteira. A singularidade de um acaba enriquecendo a jornada de todos. Perfeito, é isso. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Ao colocar o gestor e o professor lado a lado, o artigo parece dizer que ambos enfrentam o mesmo desafio fundamental. Exatamente. O desafio de abandonar a abordagem um tamanho serve para todos. Ambos precisam agir de forma intencional para personalizar a experiência. Seja do colaborador ou do aluno. Isso. E o artigo vai além, ele destila essa conexão em 4 princípios. 4 grandes sacadas que servem para os dois mundos. Ok, vamos detalhar isso. Qual é a primeira grande conexão? A primeira é o reconhecimento de trajetórias distintas. Parece básico, né? Mas não é. O que isso significa na prática? Significa que tanto o gestor quanto o professor precisam entender que cada pessoa ali, seja um funcionário boomer ou um aluno espectro autista, traz consigo um universo de experiências, de necessidades. Ignorar isso é a receita para o fracasso. E a partir desse reconhecimento, vem o segundo princípio, que é o suporte personalizado. Mas o artigo faz uma distinção importante. Suporte não é superproteção. Exatamente. O objetivo do suporte é promover autonomia, não criar dependência. No escritório, isso é dar a um millennium um projeto desafiador, com metas claras, mas também a liberdade para executar. Oferecendo mentoria quando ele pede. Isso. Na escola,
é dar ao aluno com baixa visão um material com a fonte maior para que ele possa fazer a lição de forma independente junto com os colegas. A mensagem é: eu confio na sua capacidade e tô te dando as ferramentas para você brilhar. Certo. O que nos leva à terceira sacada, que me parece o coração de tudo: promover ambientes seguros. Sim, e isso é muito mais do que só ser legal com as pessoas. O artigo conecta segurança com performance. Como assim? Num ambiente de trabalho seguro, um funcionário da geração Z se sente à vontade para questionar um processo antigo, sem medo de retaliação. É daí que nasce a inovação. Ninguém vai dar uma ideia brilhante se tiver medo de parecer estúpido. Exato. E na escola, essa segurança tem uma cara de pertencimento. É um ambiente onde o aluno se sente confortável para ser quem ele é e os colegas acham isso normal. Faz todo sentido. Nos dois casos, a segurança é o combustível para a colaboração e para o crescimento. E por fim, o quarto princípio: o respeito aos ritmos. Esse me parece o mais difícil de aplicar, porque o mundo exige velocidade, exige resultado para ontem. Ele reconhece essa tensão. O desafio do líder é equilibrar a meta do trimestre com o fato de que um colaborador mais experiente pode precisar de mais tempo para se adaptar a uma tecnologia nova. Enquanto mais jovem, domine minutos, mas talvez precise de ajuda em outra coisa. Exatamente. Não é abrir mão dos resultados, mas flexibilizar os processos para chegar lá. E na escola, o dilema é o currículo versus o tempo de cada aluno. Precisamente. O professor tem um currículo para cumprir, mas precisa entender que um aluno pode levar 3 semanas para dominar um conceito que outro pega em um dia. A liderança pedagógica entra aí. Entra aí. É criar diferentes caminhos e atividades para que no final todos tenham tido a oportunidade de aprender. É ajustar o plano de voo sem perder o destino de vista. No fim das contas, o que o artigo propõe é uma mudança de mentalidade, né? Radical. A diferença deixa de ser um problema a ser gerenciado e se torna, como diz o autor, uma potência para o desenvolvimento humano e institucional. Uma mudança de paradigma completa. Deixa de ser sobre encaixar as pessoas num sistema e passa a ser sobre desenhar sistemas flexíveis o suficiente para acolher as pessoas como elas são. Chegando ao nosso fechamento, a grande ideia que fica para mim é que essa comparação entre gestão e educação revela um propósito em comum. Qual seria? A valorização do sujeito. Colocar o ser humano no centro, com todas as suas particularidades, não é só uma questão de ética, é estratégia. E o artigo argumenta de forma muito convincente que essa adaptação é o motor de inovação. Ambientes que acolhem a pluralidade são, por definição, mais ricos em perspectivas. E essa riqueza se traduz em mais criatividade, mais resiliência. Torna as organizações e as escolas mais inteligentes no fim das contas. E o contrário também é verdadeiro. A ausência desse reconhecimento, segundo o texto, gera ambientes fragmentados com um potencial imenso sendo desperdiçado. Exato. Ambientes onde as pessoas gastam mais energia tentando se encaixar num molde do que contribuindo com o seu melhor. O que o autor defende é que promover essa cultura de colaboração, sabe? Onde as pessoas se sentem ouvidas. Genuinamente ouvidas e valorizadas. E não é uma utopia. É uma escolha prática que torna a construção de espaços mais justos e, ao mesmo tempo, mais produtivos, uma realidade tangível. Uma estratégia prática e talvez a única sustentável a longo prazo. Eu diria que sim. O artigo nos deixa com a sensação de que o futuro, tanto das empresas quanto as escolas, depende diretamente da nossa capacidade de criar esses espaços inclusivos e adaptáveis. Que promovam o desenvolvimento de todos, sem exceção. Sem exceção. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. O artigo nos mostrou uma conexão poderosa entre a gestão de pessoas e a pedagogia. Isso nos leva a pensar em que outras áreas de nossas vidas, profissionais ou pessoais, o princípio de se adaptar às singularidades, em vez de exigir conformidade, poderia gerar uma transformação igualmente profunda.